Estudos Avançados em Ciências e Humanidades, hoje com o tema a Epistemologia das Ciências. Os professores que vão falar são também os editores da revista Episteme, que está à disposição ali. Podem levar, desde que tragam livros de arte, de fotos, que nós estamos abrindo a sala de convivência do ILEA, ali na 205, a Lounge, que está disponível para todos, e queremos lá fazer um ambiente cultural. Daí quem tiver algum livro, alguma enciclopédia britânica que não lê mais, ou La Russe, alguns livros desse tipo. Também teremos uma gibiteca. O professor vai nos dar 4.000 gibis e aceitamos doações. Só não podemos aceitar a Playboy. Bom, então temos esse tema que é extremamente interessante para todos, é necessário. Então nós começaremos com a exposição do professor Francisco Marshall. Também todos esses professores são da rede interdisciplinar de pesquisa do ILEA, a Episteme. Então o professor Francisco Marshall é licenciado em História por essa universidade, doutor pela Universidade de São Paulo, pós-doutor pela Princeton University e pela Universidade Heidelberg. Ele é professor associado dessa universidade, trabalha no PPG de História e Artes Visuais e tem trabalhado muito sobre História e Arqueologia Clássica, inclusive com pesquisas de campo no Oriente Médio. Ele será seguido, então, pelo professor Roaldo Menegar, que é professor associado do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia do Instituto de Geociência dessa universidade, é mestre e doutor pela URGS, é doutor honoris causa na Universidade do Peru, é assessor da National Geographic Brasil e tem 72 capítulos de livros, 5 livros publicados, foi coordenador geral do Atlas Ambiental de Porto Alegre, tem recebido vários prêmios e é uma grande honra tê-lo aqui. E, finalmente, o professor Aldo Melendez de Araújo, que é graduado em História Natural por essa universidade, com doutorado em Genética e Biologia Molecular por essa universidade, com estágio pós-doutoral na University of Liverpool e na Universidade Estadual de Campinas e na Cornell University. Ele é professor titular, tem trabalhado na área de Genética Ecológica e História e Epistemologia das Ciências. Então, é uma grande honra poder recebê-los. E eu dou a palavra ao professor Marshall. Obrigado, nosso prezado diretor do ILEA, professor José Vicente Tavares dos Santos, meus queridos amigos, colegas, Roaldo e Aldo, e a todos, boa tarde, agradeço a sua presença, que é um prazer e uma honra. Essa mesa muito instigante que trata da teoria do conhecimento e as suas diferentes situações no plano histórico e científico. Eu, como classicista, vou apresentar um quadro genético, Aldo, onde vemos na matriz clássica a produção dos conceitos, instituições, disciplinas que presidiram a história do conhecimento para bem e para mal, produtiva e ameaçadoramente, porque a produção de matéria do conhecimento determinou caminhos, dirigiu processos cognitivos, políticos, sociais, artísticos, de modo muito forte, e impregnou a história cultural do Ocidente em seus vários momentos, sobretudo na modernidade, quando esse legado é retomado de um modo construtivo e produz o cenário onde atuamos, do pensamento científico moderno e contemporâneo. E nisso nós chegaremos a também não apenas conhecer esse fundamento, mas também seus limites, suas perplexidades que se tornam evidentes no século XX. Então, começamos com esse nome que nos dá o roteiro: etiologias, processos, linguagens e cruzamentos. Etiologia é uma palavra que vocês estão, talvez, mais acostumados a ouvir no vocabulário médico, em bulas de remédio, onde esse termo designa as causas das moléstias, das doenças. E ali está uma palavra central na formulação de um pensamento científico, analítico, na sua matriz grega, o conceito de aitia, que é um conceito que amadurece, como todo vocabulário intelectual, todo vocabulário filosófico e metodológico grego, amadurece a partir de um legado histórico tradicional, mas a partir do século VII,
quando a especulação empírica e a especulação abstrata dominam o pensamento grego, a partir de Tales, de Mileto e dos seus sucessores, todos os termos e todas as experiências cognitivas e culturais da época de formação da cultura grega, representada em Homero, todo esse legado é reformulado e reconstruído, e se produz ali um vocabulário emancipado de inteligência analítica. E nisso é transformado o sentido dessa palavra muito preciosa, aitia. Então, quando falamos de etiologia, é apenas uma transformação vernácula desse étimo central, que é a aitia, a causa, o estudo das causas, dos princípios eficientes. E essa palavra se torna decisiva porque ela permite que o pensamento ultrapasse o primeiro estágio de ilusão do mito, o segundo estágio de ilusão empírica, e encontre um fundo de determinações conceituais que interpretável, logo que se torna objeto preferencial da história do conhecimento, o estudo das causas. Isso acontece na Grécia dentro de um processo histórico e social complexo, a transformação de uma sociedade aristocrática em uma sociedade isonômica. Portanto, essa emancipação do pensamento científico e da qualidade analítica, sabemos, é parte de um conjunto também de virtudes políticas fundamentais, sobretudo quando o que está em pauta é a experiência democrática. E aí está então a palavra aitia. Eu trago aqui o verbete, peço que vocês leiam, decorem, porque vai cair na prova logo no fim da conferência, o verbete do dicionário de referência da língua grega, que é o Liddell Scott Stewart Jones Mackenzie, que no verbete aitia mostra, como todos os verbetes desse dicionário, ele mostra o histórico da palavra e as suas transformações em sentido diacrônico, ou seja, em evolução histórica. E originalmente, em Homero, esse tema é ligado à ação pessoal, à responsabilidade e à autoria, sendo aplicado inclusive em grau superlativo, o aitiotatos, ou seja, o mais responsável dentro de um processo em que se constituía um padrão de sujeito, autoria e responsabilidade. Então, desse campo, que é um campo ainda ligado à ação humana, evolui o conceito de causa, a causa eficiente. E daí o emprego que esse termo passará a ter, sobretudo no século V, designando os fatores humanos que produzem os acontecimentos. E, nesse sentido, a palavra se torna um dos vocabulários emblemáticos do pensamento iluminista, do pensamento especulativo de ordem científica, que floresce na Grécia entre o século VII e final do século VII, e Aristóteles em particular, ou seja, uma experiência de cerca de 250 anos de transformação enciclopédica das bases do conhecimento. Aqui nós temos um cenário que eu destaquei para exemplificar para vocês o emprego desse conceito em uma obra crucial, que é a Guerra do Peloponeso, do historiador ateniense Tucídides. Tucídides viveu essa guerra, ele foi um dos generais atenienses, porém alvo de um ostracismo logo no início, então ele escreve como exilado de Atenas, contempla aqueles eventos e produz uma obra de escopo científico, que serviu de modelo para o pensamento historiográfico da antiguidade até a constituição acadêmica dessa disciplina no século XIX. Portanto, estamos falando também do principal vetor metodológico, epistemológico e cognitivo que criou a cultura da história, a cultura da historiografia. E nela está essa vocação de transcender o objeto e investigar suas causas acadêmicas. Então, nos primeiros capítulos do primeiro livro dessa obra, no capítulo 22, 21, 22 e 23, ele descreve a sua metodologia de modo muito preciso, de modo gráfico. E num ponto crucial que está sublinhado no livro primeiro, capítulo 23, ele fala da aitia e do contraste que ela tem com esse ambiente de ilusão que eu referi há pouco, que são as alegações. Ora, ele examina o conflito entre Atenas e Esparta, e ambas cresciam em ambição imperial, Atenas no império marítimo que ora construía e que ameaçava a soberania em terra de Esparta, ao sul do Peloponeso.
Além disso, tinham estilos políticos e culturais bem diversos, Esparta de índole oligárquica, Atenas de índole democrática. E isso entrava em disputa também. Em 431, início da Guerra do Peloponeso, uma série de pretextos são arrolados, a profanação de um templo, a invasão de um território que estava em disputa na Mégara, e ao fim desse período de escaramuças, ambas entram num conflito severo que porá fim ao período de esplendor artístico e cultural e também político e econômico do século V, da Era Clássica. Então, Tucídides examina com olhos analíticos, muito críticos, e quer investigar as causas além das alegações. Ele interpreta que Atenas e Esparta oferecem pretextos para sua ofensiva, mas o que de fato as move é a ambição de poder. Então, nesse trecho, ele diz assim, em vista disso, eu digo, tas aitias prugrapsa proton kaitas diaforás. Eu começarei escrevendo sobre as causas e as diferenças. Tomentina zetes a hipote exotutos utus polemos tois relesi cateste. De modo que no futuro ninguém venha perguntar as causas das guerras entre os helenos. Então ele queria explicar que causas geraram a guerra. E para isso, então, ele deve ultrapassar esse território de alegações. E agora eu tomo da péssima tradução, mas enfim, aqui tem em português desse texto, que é a tradução de Mário da Gama Cury, na edição da UNB, da Guerra do Peloponeso, para ler o restante desse parágrafo para vocês. E a tradução, que, enfim, é uma paráfrase, eu traduzi literalmente do texto, e ele faz uma paráfrase. As razões pelas quais eles a romperam e os fundamentos de sua disputa, eu exporei primeiro, para que ninguém jamais tenha de indagar como os helenos chegaram a envolver-se em uma guerra tão grande. A explicação mais verídica, apesar de menos frequentemente alegada, é, em minha opinião, que os atenienses estavam tornando-se muito poderosos, e isto inquietava os lacedemônios, compelindo-os a recorrerem à guerra. As razões publicamente alegadas pelos dois lados, todavia, e que os teriam levado a romper a trégua e entrar em guerra, foram as seguintes. Então passa a examinar as alegações. Então estabelece, claro, um plano em que a análise deve conduzir esse exame das motivações íntimas, as causas dos fenômenos. Não é demais eu sublinhar, no momento histórico em que vivemos, que há um decalque da situação histórica em que as alegações que presidem um processo de tomada de poder não são suficientes para ocultar esse conhecimento verdadeiro, similar ao que Tucídides diagnostica. Ambição de poder orquestrada com pretextos e alegações que pedalam esse movimento golpista nesse momento. A historiografia oferece logo esse plano de análise que transcende a ilusão imediata. E essa categoria, doravante, é o objetivo, é a meta do pensamento historiográfico. No meio acadêmico grego, ela faz parte de um vocabulário que igualmente se reproduz ao longo dos séculos. Primeiro, essa palavra, aitia, causa, mas a aitia ela visa descobrir o fundamento, aquilo que é fundamental, também por ser anterior e por ter um poder de estruturar a realidade nos seus diferentes planos, cósmico, social, dos fenômenos como um todo, que é a noção de arché, onde temos arqueologia e também seu sentido político, né? De arquê como forma do poder, o poder do fundamento. Logo, a meta da análise, da abordagem interpretativa do cosmos, do real e da sociedade, é chegar a esse universo em que se revela o seu princípio fundamental, uma arché. Ali, o grego, com profundo entusiasmo racional, encontra uma sequência ordenada de conceitos que são heterogêneos. A filosofia, nessa época, possui um grande repertório de especulações que dialogam entre si, que se complementam, na era pós-Tales. Então, a noção de Apeiron, de Anaxímenes, a noção do Logos, de Heráclito, que é bem complexa, e essas noções
tentam estabelecer um plano de racionalidade para esse fundamento. E a palavra que se consolida nessa construção intelectual é o conceito de logos. Logos, que é a raiz racional mais rica do vocabulário indo-europeu, grego e latino em particular, que está, por exemplo, na nossa palavra collectio, colecionar, colocar de forma ordenada em um plano sequencial. Esse logos, no pensamento grego, é o resultado de uma interpretação, de um conhecimento que conhece, por esse meio, a essência ordenada do universo. E logo examina, ao modo pitagórico e ao modo democrático, as medidas e proporções em busca da isonomia. Logo estabelece também que princípios presidem a organização dos corpos, humano, cívico, natural, como algo inteligível. Notem que, pela primeira vez na história da humanidade, temos um conjunto de conceitos onde triunfa o agenciamento humano em derrota, em superação de um ambiente mítico, teológico, hegemônico em todas as gerações anteriores a esses pensadores gregos que vêm da filosofia e que têm grande expressão também na medicina, no direito, na arquitetura, urbanismo, na ciência política e na história. E para eles há um tesouro comum de instrumentos de análise que produzem um modo intelectual. Meus caros, o primeiro conjunto epistemológico efetivo, atuante e com resultados práticos, políticos, científicos produzido no mundo grego. E daí, claro, um vocabulário que é reproduzido ao longo da história da filosofia e do conhecimento. Todavia, ao final do século V, com a derrota de Atenas e o enfraquecimento de Esparta, há uma crise no mundo clássico muito forte, e nisso há espaço para uma filosofia crítica diante do modo de vida democrático e da experiência cultural então vivida. É a filosofia de Platão. Platão sucede Tucídides, examina o destino da cidade e conclui que Atenas caiu não apenas devido à inconstância das opiniões, à demagogia, à força de Esparta, que Tucídides examina, mas também por cacoetes do conhecimento então vivido. E formula simultaneamente uma teoria do conhecimento e uma teoria política que é apresentada na obra Politeia, usualmente traduzida como república, mas que significa em grego constituição. E ali Platão declara que a democracia, a cidade de Atenas, era uma ameaça à verdade, porque o seu regime era um regime de opiniões, de troca, de inconstância, de impermanência, de transitoriedade. E a essa precariedade histórica e cognitiva, ele oferece um modelo intelectual como antídoto, no qual há um plano de permanência e universalidade, o mundo das ideias, a teoria das ideias platônica. E nisso ele faz um contraste muito forte entre dois âmbitos simultaneamente cognitivos, culturais, científicos e também políticos, e que vão impregnar a teoria do conhecimento ao longo dos séculos. Em um ponto, acho que eu posso falar sem microfone, no plano inferior, um mundo de opinião, ou doxa, que designa as imagens elementares com que o povo se movimenta e onde a opinião democrática se conduz. Obrigado. Alô? Alô. Então, ele produz um plano contrastivo, social e cognitivo, político, em que, de um lado, há esse mundo, ora condenado, de transitoriedade, logo de precariedade ontológica, ou seja, de insuficiência, e no plano superior, um conhecimento depurado, produto de um processo de amadurecimento intelectual, em que o sujeito do conhecimento é o filósofo. E aí está a palavra que marca o território e o assunto da nossa mesa, que é o mundo da episteme, ciência. Ciência, nesse sentido, é o resultado de um processo de ascensão, descrito no mito da caverna, do livro
parágrafo 7º da República, mas que corresponde também a uma ambição política do filósofo, que com seu conhecimento domine a cidade, porque é capaz de conhecer as virtudes num grau superior. Também a teoria das ideias, para Platão, significa que há um mundo de formas, que são como que algo assim intermediário entre conceitos e projetos. Assim, a mesa que temos aqui é efêmera, os cupins, os carunchos, a finitude a levará. Mas o conceito mesa permanece, há um projeto, uma noção. A isso Platão identifica como o grau superior dos conhecimentos, do conhecimento, a verdade, a aletheia, a qual corresponde um conhecimento conhecido então como episteme. E o trabalho do filósofo nessa ascensão é contemplar o mundo das ideias. E daí a palavra grega, theao, que significa contemplar, e que dá raiz, por exemplo, ao teatro, que é o lugar onde se contempla, em sentido platônico passa a significar contemplar as ideias no seu grau de excelência e perfeição. E daí então a nossa noção, desde então vigente, de teoria, que é as ideias no seu grau de maior pureza. Ocorre, todavia, que Platão organiza isso também em um desenho político, em que ele ambicionava, naturalmente, o triunfo do rei filósofo. Mal sabia ele que isso animaria o sonho do príncipe sociólogo, príncipe dos sociólogos no Brasil, né, espelhado por o Frederico o Grande, o déspota esclarecido, essa ideia de que um grau superior de conhecimento é uma virtude a bem da coletividade cívica, quando na verdade é um dos seus maiores graus de ameaça, que é o monopólio do poder pelo conhecimento ou pela autoafirmação do conhecimento. Um segundo risco dessa estrutura é que há um narcisismo do conhecimento que produz uma arrogância da verdade, arrogância de verdade universal, arrogância do melhor conhecimento, que foi uma das armas cognitivas e epistemológicas pelas quais o cristianismo e o colonialismo, mais adiante, o imperialismo moderno, se afirmaram globalmente como verdades superiores, compatíveis com essa noção de conhecimento da ideologia filosófica platônica. Então, aí há um segundo sentido. O sistema platônico ele é fascinante, porque ele descreve uma estrutura intelectual e cognitiva vigente e que tem o seu sentido de desenvolvimento, de realidade, que teve, claro, enorme fortuna na história do conhecimento, mas, ao mesmo tempo, ele dá poder a um exercício de autoridade pela posse do conhecimento ali ambicionado. Então, a episteme é esse grau superior do conhecimento, mas também de uma prerrogativa política. E desse legado foi produzida a grande linhagem do pensamento científico do mundo antigo ao moderno. Eu vou aqui me eximir de comentar os pensadores do século XV, XVI, XVII, XVIII, porque o Roaldo promete se deter um pouco mais na análise do pensamento renascentista e cartesiano em particular. Porém, é suficiente sublinhar que esse universo é profundamente determinado pela noção grega de aitia, de causa, a busca das causas. E que essa busca das causas tem no pensamento clássico, aí dominante, um sentido vetorial. Por um lado, leva à transcendência da aparência e das ilusões, inclusive da ilusão religiosa, das ilusões de convenções de comportamentos, das ilusões da precariedade na produção do conhecimento. Por outro lado, significam o primado de uma monocausalidade. No pensamento histórico, em particular, o capítulo mais importante nessa linhagem se deu em meados do século XIX. É o momento em que todo o pensamento metodológico acadêmico sofre uma transformação, uma mutação decisiva, em que o modelo Humboldtiano de universidade passa a dominar e se forma o nosso próprio ambiente acadêmico, institucional e metodológico. E a filosofia alemã tem um papel decisivo em reler o legado clássico. E para Marx, aqui representado, naturalmente, é muito bom nós estarmos ainda numa época histórica em que é possível apresentar uma imagem desse pensador importante sem ser apedrejado.
insultados, né? Claro, aqui, como aquele que tomou a noção de causas no seu sentido ainda mais cru. As causas aqui não são mais apenas diplomáticas ou políticas, como a historiografia interpretou ao longo dos séculos, mas de uma tensão nas relações de produção, em que a oposição entre capital e trabalho gera uma dinâmica a partir da qual os restantes processos sociais e o seu grau de violência e de enfrentamento produzem a história. E disso uma noção de causalidade que dominou não apenas a interpretação, mas também a prática histórica, desde então e ao longo do século XX, com grande força, e que é hoje um exemplar magnífico do efeito de uma noção etiológica de história. Existe uma causa, e essa causa aqui está triunfante. Então, a ele se contrapõem também modelos que aqui não cabe exaurir, sequer examinar, que tentam negar a existência de causas e promover um naturalismo da história, no qual o movimento espontâneo dos órgãos e agentes produz espontaneamente um sentido de história e ordem, que é o modelo liberal. Esse modelo não é suficiente para ser um contra-argumento da tese etiológica de Marx. Então, aqui, claro, fica esse signo. Então, para concluir minha apresentação, eu apresento do pensamento científico do século XX duas situações de limite para nos levar a pensar um outro cenário pós-clássico, contemporâneo desse padrão de análise, porque o estudo das etiologias revela muito, mas também nos aprisiona na monocausalidade. E o primeiro fármaco, o primeiro antídoto a essa epistemologia histórica veio por esse extraordinário pensador da física que, dentro da mecânica quântica, formula o famoso princípio da incerteza. Na sua juventude, eu vejo aqui muitos jovens acadêmicos, não? Se inspirem nesse pensador que, então, com 25, 26 anos, promoveu uma das maiores revoluções da história do conhecimento ao formular esse princípio, no qual estabelece que há uma imprecisão na determinação dos objetos do conhecimento. No caso, os valores atribuídos nos pares de partículas, a sua posição ou velocidade, por meio de uma fórmula bastante singela, mas complexa na referência que faz a mecânica quântica, Werner Heisenberg estabelece o princípio da incerteza, no qual, quanto mais preciso for o nosso conhecimento da posição de uma partícula no seu trânsito, menor será o nosso conhecimento da sua velocidade, do seu momentum. Então, que o conhecimento é relativo conforme a finalidade, o ponto de vista e a posição. Logo, um pensamento monocausal está seriamente abalado, está em choque. Isso é parte dos princípios constitutivos do pensamento quântico, da mecânica quântica, aqui no seu núcleo, que lhe valeu o Prêmio Nobel em 1932. E, claro, no plano histórico, que é onde eu me situo, isso nos coloca o desafio de uma pluri- ou multicausalidade. Examinarmos que há não apenas um vetor, mas um conjunto de elementos que envolvem o estético, o erótico, o religioso, o social, o econômico, o filosófico, o político, e que todos convergem para um quadro complexo da realidade interpretável. Podemos manter a ambição helênica de chegar a um conhecimento racional, lógico, mas não necessariamente dependentes da monocausalidade. Então, isso nos leva para um segundo quadro do pensamento contemporâneo, exemplarmente referido pela figura do filósofo, sociólogo, que esteve em Porto Alegre já 3 vezes, e no viço dos seus 95 anos ainda é um avatar do pensamento contemporâneo, Edgar Morin, aqui fotografado na conferência que deu em 2011 no Fronteiras do Pensamento. E desde os anos 70, Edgar Morin se contrapõe ao pensamento cartesiano e escreve uma obra densa, já em 6 volumes, chamado La Méthode, o método. E nele a promessa é de se construir as bases conceituais de um pensamento da complexidade. Nessa complexidade existe um plano composto de riqueza no conjunto de fatores que produzem a realidade, interpretável, porém fora do âmbito de uma lógica binária, de fundo aristotélico, ou de um plano etiológico como esse que eu acabo de expor a vocês.
E daí, da obra de Edgar Morin, duas categorias que eu aqui apresento, de uma enciclopédia muito rica, afinal são 6 volumes muito densos de pensamento, né, que são, em primeiro lugar, a ideia de uma teoria cognitiva e epistemológica dialógica, a unidade múltipla, a unidade na multiplicidade, a multiplicidade na unidade, que está resumida nessa sequência, unitas multiplex. Então, isso significa que existe uma complementaridade, antagonismo, presença, oposição e combate em lógicas que são perceptíveis e que, evidentemente, sabemos que são inteligíveis para todos nós, que podemos compartilhar diferentes momentos da percepção, tal como Heisenberg propõe na física. Claro, isso também nos leva para outro conceito fundamental do pensamento científico de Edgar Morin, que é a transdisciplinaridade, ou seja, a busca de um mundo onde também as motivações subjetivas, poéticas, existenciais, humanas, provocam questões que animam as respostas científicas e que geram um jogo de fluxo e refluxo e que se põe uma nova epistemologia do conhecimento, onde o elemento social e humano e poético é participante, é também fator, é tema de análise. E daí o terceiro conceito com que eu termino, meu caro diretor, acho que eu estou no horário, não? Imagino. O conceito de recursividade, ou seja, é a emancipação definitiva daquele conceito fundado pelos gregos de etiologia, de uma causa produtiva, que está na visão historiográfica, que está na medicina clássica, que está na noção do direito clássico, dessa noção de culpa e responsabilidade, que está no pensamento científico moderno, a busca de uma causa profunda, que está em Marx, e que aqui é colocado em xeque por essa noção de que há um fluxo e refluxo, e de que em algum momento os efeitos podem eles próprios passar a atuar como causa, criando um quadro não mais vetorial, mas dialógico e complexo da realidade. Evidentemente, do ponto de vista da análise historiográfica, que é onde me ocupo mais centralmente, isso estabelece um território panteísta, para usar o termo que o Sidney Lehmann usa para conceber esse cenário filosófico, né, onde há acima de arrogância heróica e fragilidades de outra ordem, tudo menos uma Fiat Alba que o condenou, né? Então, as alegações que não podem ocultar um plano de causas, mas que as causas são complexas. Notem, isso tudo está presente no plano da produção do conhecimento, são teorias que são fundamentais para a legitimidade e para o desempenho do geneticista, do geólogo, do sociólogo, do historiador, do antropólogo, do filósofo, do matemático, do educador, de todos que se posicionam na condição de produzir conhecimento, mas impregnado de uma responsabilidade histórica e social e abertos a essa possibilidade riquíssima de examinarmos, como fez Jackson Pollock, no aparente caos, a complexidade de um pensamento que é estético, mas é numérico, é corpóreo e é cósmico, é ordenado, então, que permite uma inteligência e um diálogo muito mais rico sobre o nosso próprio legado cultural e científico. Obrigado. Obrigado, professor Macho. Então, agora passamos a palavra ao professor Roaldo. Para quem chegaram depois, a coleção da revista da Episteme está à disposição, está lá no fundo. E quem quiser mais, tem mais. Posso falar aqui? Se quiser. Tem que falar com ele. Bom, estimado Zé Vicente, muito obrigado pelo honroso convite. É um prazer imenso estar aqui no âmbito do ILEA, deste ativo ILEA, né, que é uma referência cada vez maior para nós.
essa distinta mesa, né? O Marshall e o Aldo, prazer imenso estar aqui conversando com vocês, e a vocês que vieram, né? Que é a razão de estarmos aqui. Eu vou pedir licença para falar em pé, vou ficar mais perto aqui da pantalha. Meu tema não é tão incisivo quanto aquele do Marshall. Eu vou ser um pouco mais historiográfico, mas eu prometo a vocês que quero mostrar algo um pouco enigmático naquilo que nós chamamos de produção da ciência contemporânea. E para tal, eu vou me valer de dois temas um pouco mal comentados, eu diria. Um deles é a Terra. Por mais que a Terra seja dita a nossa casa comum, mas ela é um planeta, acreditem, né, muito pouco conhecido, inclusive dentro da academia. Não fosse o nosso pequeno círculo geológico, não é? Em geral, não se comenta muito a Terra. Nós comentamos com muito mais propriedade o céu, o Big Bang, né? As galáxias, os buracos negros. Nisso nós nos fartamos. Mas na Terra mesmo temos algum interesse, né, um pouco vago. E um outro tema muito mal comentado é Descartes, né, que é sempre ele o apedrejado, eu diria. Né? Então eu vou comentar como a Terra foi parar na mão das ciências, né, que é algo que não sabemos. Nós sabemos como o céu foi parar nas mãos das ciências. Aliás, é o nosso grande, digamos, símbolo, né, da revolução dita científica. Como a Terra foi parar na mão da ciência, ou a difícil revolução das esferas terrestres. O que é a revolução científica? Né? Como é que ela é chamada? Como é que ela é dita? Nós falamos de meia dúzia de nomes. Né? Começamos com Aristóteles, Ptolomeu, dizendo como eles eram antigos, como perduraram no pensamento, e aí vamos lá para o Renascimento, quando falamos então de Copérnico, falamos de Galileu, Kepler, Francis Bacon, William Harvey, e aí terminamos mais ou menos por Newton, e eis que está completa a grande revolução científica. Não falamos nem sequer em um momento sobre a Terra. Como se a Terra fosse um elemento menor na nossa análise, né? Na nossa aitia, né? Na nossa episteme que o Marshall fala, né? Como se fosse um detalhe da nossa existência. Como se entender a Terra não exigisse nenhum raciocínio dito científico, ou como se pudéssemos usar, né, Aldo, para a análise da Terra, os mesmos métodos que usamos para a análise do céu. Ora, vejam, né? Então, como a revolução científica tem sido considerada nas ciências, é um tema muito importante na atualidade, porque ela nos vendeu a ideia, a história das ciências, de que há um método na ciência, aquele para ver o céu. E o resto, bom, o resto que se ajeite e que nos imite, né? E eu estou aqui então para comentar um pouco, né, esta trajetória da revolução científica, né, que começa ali com Aristóteles, com as grandes epistemes classicistas, né, que foi depois continuada por Ptolomeu, e esse universo, né, aristotélico, ptolomaico, que vigiu por nada menos do que 1500 anos mais na história humana, né, ele determinava um mundo superior lá em cima, né, perfeito, né, com todos os movimentos perfeitos, né, da Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, a Terra, Saturno, e depois então o firmamento. E aqui embaixo o mundo sublunar, o nosso imperfeito, né, que não entendemos muito bem, heteróclito, heterogêneo, né, com causas difíceis de serem atribuídas e tudo mais. É o mundo mais difícil de entender, então nós priorizamos, né, esse mundo lá de cima. Na escolástica, o mundo ptolomaico aristotélico, né, foi acrescido de um imperium habitáculo. Lá em cima, bem, né, no vértice, está ele, o arquiteto do mundo. Tá? Então há agora um criador e há um espaço na cosmologia para o criador. De sorte que quanto mais para cima, mais perfeito. Quanto mais para baixo, aqui nós, os terrestres, mais imperfeito. Então essa ideia de que o nosso mundo aqui é deveras um mundo conspurcado pela simples existência humana. Né? Essa ideia que foi muito criada então com esses sistemas. E aí, então, no Renascimento surge uma ideia contrária, né? A ideia de que o centro do universo seria o Sol. Essa ideia, então, é a revolução das esferas celestes feita, então, por Copérnico, né?
E assim, então, se debatem os dois grandes sistemas do mundo, o ptolomaico e o copernicano, aqui tão bem ilustrado, né, nesse atlas fabuloso da cosmográfica. E atrás, então, dessa visão, né, copernicana, está um pensador e um cientista fundamental, né, que é Galileu. Até Copérnico é por supposizione, e a partir de Galileu é de fato. Né? Essa que é a questão. O Copérnico supunha o heliocentrismo. O Galileu diz, não, é vero, é fato, é verdade. Né? E esta capacidade dele legitimar um modelo que mostrasse claramente que o universo é de fato heliocêntrico, né? Que foi aqui então nos seus diálogos dos máximos sistemas do mundo, né? Que levou ele à condenação. Né? Então, nesses diálogos, ele apresenta não só uma metodologia científica, mas também uma filosofia para entender a natureza. E ele faz isso por meio de um método, que é o método experimental, aqui ilustrado pelos seus il canocchiali, né? Que são, traduzindo literalmente, são óculos de cano, né? A luneta, né? Il canocchiali do Galileu, e que por meio dessa luneta ele mostra então as evidências. Aqui está Júpiter e duas luas, né? Então, e uma lua aqui na direita, então Júpiter, duas luas à esquerda, uma na direita, e ele representa assim, ó. Então ele entende que esta imagem que ele vê no telescópio, ali na luneta dele, representa esse modelo mecânico, né, de orbitalidade de satélites em torno de um astro central, Júpiter. Né? E aqui ele observa então de novo, né, essa imagem que ele observa depois, né, em que os três satélites estão no lado direito agora aqui de Júpiter. Né? E assim então ele consegue montar uma imagem, né, observada aqui, né, que atende às premissas de um modelo teórico, o mecânico. Né? É maravilhoso. Ou seja, o Galileu leva os sentidos humanos por meio da luneta aonde eles não podem estar, lá em Júpiter. E olhando, né, levando os sentidos humanos para lá, estendendo por meio da visão, né, ele então obtém evidências para sustentar, suportar, testar, ele diz, né, o modelo mecânico dele de orbitalidade. E assim, então, ele consegue um análogo para o sistema solar. Olha que lindo. Tá? Mas esse universo que o Galileu observa, o céu, tá? As esferas celestes, é um universo transparente. Quer dizer, ele está observando, né, a natureza transparente e os movimentos mecânicos. Por isso que a luneta se coloca como um excelente instrumento para a análise do que ele quer produzir, o modelo mecânico. Tá? Esse modelo galilaico copernicano tomou moda, né? Ele evoluiu. Aqui está o Andreas Cellarius, que fez esse excelente atlas, né? Mostrando então como, né, os cientistas estão olhando, olha todos ali, ó, todos olhando o céu, tudo o céu. É a revolução do céu, a revolução das esferas então celestes, e esse modelo passa a ser o modelo da revolução científica. Tá? Então, o modelo da revolução científica não é outra coisa senão a revolução das esferas celestes, em que se coloca no centro o Sol em vez da Terra. Tá? É isso. É uma modificação que ela não traz em si muito afrontamento aos cânones, né, do status quo do Vaticano. Porque o Gênesis, a Bíblia, não fala nada de como é a mecânica celeste. Então, se coloca o Sol no lugar da Terra, agride um pouco o modelo escolástico, né, que é o modelo ptolomaico aristotélico, mas ele não agride os cânones bíblicos. Então gera um desconforto, Galileu foi condenado, etc e tal, porque ele afronta a autoridade, né, mais do que, digamos, os cânones bíblicos, né? Mas essa então é a perfeita revolução. Então a revolução científica é um olhar para fora, é um olhar para o céu, não para a Terra. Tá? Então é como se a Terra e tudo que aqui existe não fosse tema importante para uma mudança de pensamento. Como se coloca então o equivalente da revolução celeste, né, para a revolução das esferas terrestres? Há um equivalente? Né? Há um equivalente? Ou nós podemos olhar com a luneta de Galileu, né, a profundeza da Terra? Né?
Como é que podemos olhar com a luneta do Galileu, né, o que está ali no núcleo da Terra? E como podemos utilizar a luneta de Galileu para olhar o passado, o enorme e vasto passado do nosso planeta? Então nós vemos que não há paralelos possíveis, né, na metodologia galilaica em relação à metodologia da Terra. Quer dizer, se eu quiser entender a Terra, eu vou ter que usar outra metodologia. Eu tenho que produzir uma revolução científica, né, que possa me dar suporte para essa análise. Tá? Então aqui está a metodologia galilaica, ele botou ali a teoria e os dados, né? Ambos são, digamos, ligados, né? Eles são contrastados pelo experimento. Diz Galileu, né? O experimento deve dizer qual teoria permanece. Esta é a grande revolução científica. Chega de dogmas, chega dos dogmas aristotélicos. Temos que experimentar as teorias. Tá? As teorias devem ser, digamos, fustigadas pela experiência. Né? Pelo experimento, não pela observação. Galileu não disse observação, ele falou experimento. Mas lá na Inglaterra, um outro arauto da revolução científica, o Francis Bacon, disse, não é experimento, nós temos que observar. Né? Então o Francis Bacon disse que a partir da observação nós podemos, se formos cuidadosos, lá depois de muito trabalho, chegar a uma generalização que funciona como um enunciado universal, a lei. Né? Nós, na geologia, então, na análise da Terra, como não nos enquadramos no Galileu, nós ficamos, então, aqui, com o Francis Bacon, né? Os observacionistas, né, Aldo? Nós, as ciências biológicas, paleontológicas, né? Essas ciências ditas por Maxwell, as ciências menores, os colecionadores de selo. Né? Então, não temos muito sucesso, né, em alçar, digamos, grandes visões. Tá? Não temos sucesso. E as nossas grandes revoluções científicas feitas em cada área das nossas coleções, né? Elas também são um pouco historiadas pela história da ciência, né? E nós passamos então a não conhecê-las. Nesse mesmo período renascentista vem o microscópio de Leeuwenhoek, né? Em que aqui ele mostra, ele mesmo desenha essa belíssima imagem de uma pulga, né? Parece horrorosa, mas olha aí. Né? É belíssima, então mostra como os instrumentos passam a dar suporte, né, evidencial para as teorias. E aqui então, só para falar um pouco sobre o corpo humano, né, o Atlas de Andreas Vesalius, né, em que ele mostra como então, eu apaguei rapidamente, né, porque alguém pode se sentir mal. Né? Como passam-se a produzir evidências, né? Com base então em experimentação. Ok, de novo para nós na análise da Terra se coloca muito difícil, né? Fazer experimentações sobre a Terra. Enquanto isso, então, né? A Terra, as ideias da Terra, do mundo no Renascimento, elas ainda estão muito presas, né? À narrativa mosaica. Quer dizer, sobre a Terra, né, há um Gênesis que fala do Gênesis do nosso mundo. Então é muito mais difícil falar do ponto de vista científico do nosso mundo, porque ele já está prescrito por uma história mitológica, né, que está ali no Gênesis. Tá? Então agora não se trata apenas de afrontar uma autoridade, mas se trata também de afrontar, né, cânones muito mais profundos aí, né, da religião. Tá? Então aqui o preço é mais caro. Tá? Mas, por sorte, né, estamos numa época renascentista que há o confronto entre protestantes e católicos, e isso abre uma brecha para a aitia, quer dizer, para buscar causas físicas que consigam, né, mostrar se a Bíblia é alegoria ou narra a verdade, qual a causa física do dilúvio universal, porque a ciência aí já está falando coisas. Né? Já há um modo de pensamento que não basta mais ouvir. Os renascentistas dizem é preciso ver. Ver passa a ser o grande sentido que empresta a legitimidade para o experimento científico. Não mais ouvir, que é a Idade Média, ver. Né? Então, como eu posso ver do ponto de vista físico as causas do dilúvio universal? E qual a origem e a natureza dos fósseis, por exemplo? Seriam brincadeiras do Criador? Né? E aí então os teólogos naturais passam a fazer alegorias, passam a fazer alegorias sobre, né, o Gênesis. Quer dizer, eles procuram emprestar com imagens o ver
né, a veracidade daquilo que o Gênesis comenta. Tá? É um mundo também, o renascentista, em que há uma presença fora da escolástica e da teologia natural, há uma presença dos ocultistas. Tá? Nós na ciência não falamos muito deles, né? Mas nós bebemos muito nessa fonte, acreditem. Tá? Os ocultistas, como Robert Fludd, ele tenta apresentar paradigmas diferentes, né, da escolástica, da narrativa mosaica e também das narrativas científicas que não estão falando sobre a Terra. O Robert Fludd, então, que é um inglês ocultista, ele vai mostrar toda uma evolução da gênese do mundo aí, ó. Tá? Isso tudo são ilustrações, né, de como surgiu o universo. Ele fala da gênese. Né? Falar da gênese do mundo de forma diferente da Bíblia é muito difícil. Né? Ele fazia isso, por isso que, né, esses grupos ocultistas, eles eram não só buscavam algo oculto no universo, né, que é isso, o ocultismo, como também eram muito reservados, né, para não dizer clandestinos mesmo. Tá? Porque eles estão buscando entender a gênese, a aitia, fora, digamos, dos parâmetros bíblicos. Tá? E os alquimistas, né, que vão procurar a transmutação na matéria, que é outra coisa muito afrontosa para os cânones da escolástica. Né? Muito afrontosa. Buscar como a matéria ela pode transmutar, né, de uma matéria passar para outra, né? Isso é muito afrontoso. Tá? Porque também pode afetar cânones bíblicos e não só bíblicos, mas os ritualísticos, né? Que é a transmutação, né, do pão em corpo, né, e do vinho em sangue. Então isso são coisas que mexem muito profundamente, né, na ritualística. E então nós na geologia acostumamos atribuir a nossa revolução científica ao Steno. Mas o Steno é apresentado na história da ciência geológica em particular, né, como se ele tivesse, a partir da simples observação de camadas rochosas lá no rio Arno, na Itália, ele tivesse descoberto a grande chave para ler a memória da Terra. Assim que ele é apresentado. Eu, quando estudante, sempre fiquei intrigado com isso. Como é que poderia, só pela observação, chegar a um resultado tão genial quanto o de Steno? A observação de Francis Bacon, sinceramente, né, não nos leva muito longe. Francis Bacon ainda será lido como, digamos, uma ilusão do método científico. Nenhuma das nossas grandes ideias científicas do mundo nasceu da indução. Essa é uma coisa forçosa que temos que reconhecer, né? Mas Darwin, Einstein, Newton, Galileu, tudo que falamos sobre aquilo que nos embebe, né? Nada veio de um método indutivista de colecionar dados e lá no fim da vida, então, né, a gente chega a alguma conclusão. Não. O pensamento científico ele é feito de ideias, grandes ideias e muito trabalho de experimentação, etc. e tal. Né? Então eu sempre fiquei intrigado com isso. Tá? O que eles nos dizem na história da geologia, né, sobre Steno é o perfeito conto baconiano. Ele foi lá nas montanhas da Toscana, observou e eureka! Né? E como foi então a revolução científica? Né? Assim. Não sabemos nada. Não sabemos nada. Tá? Então parece que nós na geologia e nas ciências humanas, biológicas, né, temos que nos reduzir à observação. Então, jovens, observai. Né? Mas como é que eu penso? Não pense, observe. Né? Observe. Então, isso coloca para nós uma camisa de força muito grande, porque, por um lado, nós não sabemos como as grandes teorias da Terra são feitas, tá? E, por outro lado, nos condenam a uma observação, percebem? É o que se chama, assim, na epistemologia, a clausura observacional. Isso é a clausura observacional. Não pensem, observem. Não, observa. Né? Era isso que diziam meus professores, né? Então, não se comenta a revolução científica das esferas terrestres, né? Logo, os modelos, ao mesmo tempo, né, os modelos do interior da Terra e a evolução do longo passado terrestre possuem um enorme déficit empírico, né, que é uma expressão que eu recebi do Marshall, né, que me emprestou essa expressão. O que é o déficit empírico? Eu não consigo observar o núcleo da Terra com qualquer instrumento que seja.
E eu não consigo também, não há luneta, não há microscópio que me leve ao passado da Terra. Então, como eu posso estender os sentidos humanos para aquilo que eu nem sequer suponho? Né? Estender os sentidos humanos para Júpiter eu consegui com a luneta. Agora, para o interior da Terra, como é que eu levo os sentidos humanos para o interior da Terra? Né? Porque o método científico é uma maneira de ver além, levar os sentidos humanos para além. Essa é a grande questão. Por isso que nós acreditamos, né? Porque se não tiver sentidos, né? É difícil. A mecânica quântica nos coloca emblemas por causa disso, porque é difícil levar os sentidos para aquele mundo ali. Isso que nos deixa um pouco, né, deslocados. Então, estudando bastante, tá? Estudei isso por mais de 20 anos, eu encontrei alguém que me trouxe a chave da revolução científica das esferas terrestres. E é alguém muito inusitado, porque terei aqui que falar de René Descartes, Zé Vicente. Do tão apedrejado René Descartes. E numa obra fabulosa, muito pouco lida, que é Principia Philosophiae, né? Que é uma obra que deriva de uma anterior que ele chamou de Le Monde. Eu procurei muito essa obra para fazer o meu trabalho, para fazer meus estudos, e nunca a encontrei completa. Pasmem, ainda nos dias atuais, ela é só publicada a primeira parte dela. A terceira, a segunda, terceira e quarta, né, não são publicadas. Porque ali está a physis de Descartes, né, e ali está então o seu método de ler a Terra. Tá? Ele publicou em 44 em latim, em 47 em francês. Ela era organizada em 4 partes: os princípios do conhecimento humano, os princípios das coisas materiais, a parte 2, e na parte 3 o mundo visível, né, que é o universo, e a parte 4 é a Terra. Tá? Então, pela primeira vez nós temos ali uma teoria da Terra. Ele ainda previa uma parte 5, que era da vida, e uma parte 6 do homem, que ele não chegou a escrever. Bom, Aldo, aqui está uma organização epistemológica de um logos da história natural. Nós até hoje fazemos isso, né? Isso seria dizer do Big Bang ao mundo humano. Isso aqui, esse é o plano de Descartes. Buffon, Laplace, D'Alembert, Diderot, todos foram seguir esse percurso aí. E nós hoje também seguimos na nossa história natural esse percurso aí, mas não dizemos que é de Descartes. O que diz então a obra? Ele diz a primeira premissa dele. Olha que bonita. Tudo é resistência. Ou seja, tudo é matéria. Não há lugar vazio aí. Isso é uma afronta. Lembram do modelo da escolástica, né? Isso já é uma afronta. E o universo é feito de um elemento primeiro. Essa é outra coisa interessante. Ele não tem um modelo químico atômico, né? Ele diz que há um elemento primeiro que compõe as estrelas, tipo o Sol. Então, o universo do Descartes não é um universo unicentrado, como é o de Galileu e de Copérnico, com o Sol no centro. Não, o universo de Descartes é um multiverso. É um multiverso. Hoje vocês veem aí livros de astrofísica, né? Multiverso. Descartes, né? Ele pressupunha 17 céus, ele chama isso de céus, em que há uma estrela, o Sol, né? E ao redor dela corpúsculos, né? Esses corpúsculos derivam de um elemento primeiro que vai se afinando porque eles se chocam. Na medida que ele se afina, ele desce para o centro, e os materiais mais grossos ficam por fora, compondo então este céu que envolve a estrela, né? Que é o ar. E porque essas partículas são mais grossas, elas deixam atravessar a luz. Muito interessante, né? Depois isso vai ser usado quase por todos, esse modelo de Descartes, sem ninguém dizer, tá? É muito bonito. Ele pensava aqui assim, meio que um hexágono, né? A forma dessas células, né? O universo células. Olha que fantástico, tá? Bom, então aqui está a grande luz cartesiana. Ele diz que uma dessas estrelas, por ser um pouco menor, né? Ela recebe uma capa M. Então aqui em I nós temos um elemento primeiro. Ela recebe uma capa M, que eu que colori para ficar mais didático aqui, né? Recebe uma capa M que é da mesma natureza das manchas solares. Depois, na medida que o material, né, o elemento primeiro vai se afinando e caindo para o centro da estrela, ele vai se estratificando. Ele está pensando numa transmutação da matéria.
de um elemento primeiro, a matéria vai se transmutando por tamanho das esferas, ele pensa. Né? Então aqui nós temos uma capa da natureza das manchas solares, uma capa aqui da natureza de natureza metálica, uma capa de água e uma capa rochosa. E aqui fora, então, uma capa de ar, que é a atmosfera. Esse processo se completa, aqui ele está completo, né? Quando a camada de água ela baixa, forma também uma camada de ar, né? E aqui está então a Terra completa, com uma camada rochosa, ar, água, né? Uma capa metálica, uma capa da natureza das manchas solares e um núcleo que é da mesma natureza do elemento primeiro. Tá? E como essa capa sólida externa está sobre o nada, o ar, né? Ela colapsa, ó, formando as montanhas, as planícies, os oceanos, os vales, o mundo cavernoso subterrâneo, né? Onde temos água também, né? Vales aqui, e essa então seria a configuração atual da Terra. Tá? Isso é muito lindo, porque quando vocês leem Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra, vocês imaginam assim, mas como que ele imaginou isso? Tá? E Júlio Verne está descrevendo o mundo de Descartes. Tá? Quando o professor chama, né, o Axel, seu assistente, né, quem imaginaria, né, que nesse subterrâneo profundo, nesta enorme câmara, encontraríamos um vasto oceano? Né? Axel não responde, mas eu respondo. René Descartes. Né? Quem imaginaria esse vasto oceano aqui? René Descartes está aqui. Né? Então o Júlio Verne está lendo, né, o mundo científico de René Descartes, por isso que ele mostra que é possível ir até o centro da Terra. O centro da Terra era aqui. Né? Bom, então você poderia dizer assim que isso tudo são mirabolações. Como é que eu vou dar crédito a esse modelo do Descartes? Bom, a primeira coisa muito importante aqui no modelo cartesiano, que ele é o primeiro que pensa numa memória da Terra, quer dizer, uma base física da Terra hoje que responde a uma evolução. É ele que pensa que o mundo atual é uma herança de vários passos evolutivos. Evolutivos. Ele está pensando numa evolução que é ao mesmo tempo mecânica, porque quebra, né? Ela quebra, nós chamamos hoje em dia de geotectônica, e é também uma mudança no sentido de transmutação de elementos. Tá? De um elemento primeiro, lá, o elemento primeiro, você tem todos esses materiais agora aqui, ó. Tá? Olha só, que genial. Então, o mundo presente, a totalidade do mundo presente, diz Descartes, né? ela deriva dessas etapas evolutivas do passado. E a totalidade do mundo presente também faz parte dela a Gênese. É Descartes que diz que a Gênese é parte da totalidade. Isso é genial. Porque no mundo galilaico, a Gênese é deixada na porta de fora, que é trancada a 7 chaves. O Newton tem horror à Gênese. Horror à Gênese. Porque a Gênese seria falar de coisas muito mais profundas sobre a origem da Terra, a origem do universo. Isso não. Mudar a mecânica celeste, tudo bem. Isso é um preço caro, mas, né, vale uma condenação, né, não vale uma fogueira. Agora, falar da Gênese é muito mais impactante, mexe em coisas muito mais profundas. Tá? Então, como é que pode Descartes falar da Gênese? O que dá sustento a essa teoria dele? Será que há algum modelo mais interessante aí? Né? E é isso então que nós nunca soubemos de fato, né, Aldo? E eu, então, procurando um pouco nos modelos dele, encontro algo fundamental. Descartes é o mesmo sujeito que produziu uma invenção admirável dia 10 de novembro de 1620, que é a unificação da álgebra da geometria. Como é que ele fez isso? Ele postulou séries numéricas, ó, né? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 6, 12, 20, 30, 42. Um pouco mais difícil essa, mas 56. Né? Ou seja, dá-me uma série de números, né? E eu posso dizer qual é o valor
em qualquer ordem desta série. É isso que ele faz. Então ele bota a ordem na série e os elementos, tá? E com isso, então, ele estabelece uma lei geral da série, que é a n igual a 2n menos 1, no caso desta ali. Ou seja, né, em vez de eu carregar uma mala de números com toda a série, seria uma mala bem grandinha, né, eu agora só carrego né, uma lei. Aqui estão todos os números desta série. Olha que genial. Tá? Então, a série para Descartes, ali estão as outras leis, né? Então, a série para Descartes é uma memória corporal, uma repetição mecânica, uma ciência experimental. Olha aqui que ele fala em memória corporal, são todos os números, né? E a lei é uma memória intelectual, uma regra geral, uma lei, né? É a ciência cardial. É genial, é genial. Porque eu, em vez de carregar toda a memória do mundo, eu posso ter uma lei que entende, que me faz entender esta memória do mundo. Então, né, dado um segmento de reta, agora ele ilustra assim a série dele, dado um segmento de reta, eu posso, né, saber quais são todos os elementos anteriores e todos os elementos posteriores a esse segmento. Eu carrego também, posso carregar também o passado e o futuro. Tá? E aí então a Terra atual, que é a memória, é um segmento da memória, é a Terra atual. E com base nela eu posso retrodizer então o passado. Tá? Então, embora eu não tenha instrumentos para ler o passado, eu tenho então um modelo matemático, heurístico, né, que me mostra que eu posso ter várias séries corporais e lê-las em termos de uma continuidade por meio da lei natural que origina essa série. E assim eu posso acreditar que vários objetos da memória da Terra, né, posso dizer que um antecede o outro, né, em termos de uma evolução. Tá? E aí está então a série matemática dele. O segmento atual seria o mundo atual. Para frente, nós temos então o mundo futuro, que a gente obtém por predição e prospecção, e aqui o mundo pretérito, a retrodição e a retrospecção. Vejam que o mundo newtoniano, do qual nos orgulhamos como sendo a epítome, né, da revolução científica, ele não é capaz de retrodizer. Newton só é capaz de predizer. Ele só é capaz de saber do futuro. Se eu tenho esse controle e eu libero ele em queda livre, o que vai acontecer? Vai cair. Não vou fazer isso. Mas ele vai cair. Né? Agora, do passado, como eu faço a retrodição? Então nós dizemos assim que o método científico das esferas celestes, elas só nos orientam sobre o devir, o mundo que virá. Esse método não é capaz de falar sobre o mundo que deveio. E o mundo terrestre é o mundo que deveio. Temos um passado aqui, ó. E esse passado, ele não é qualquer passado. É o passado que de fato aconteceu, né, num momento de várias possibilidades de acontecer coisas ali. Uma aconteceu. E esta uma é a que chega até nós hoje como memória. Então, esse método de entender o mundo que deveio, em vez de apenas o mundo do devir, ele é muito importante. Tá? Porque ele nos permite enxergar a Terra inteira como um gigantesco sistema de memória. E não uma memória qualquer, aquela que pode, por meio de cada feito, de cada fato, que é rochoso, que pode ser faunístico, né, fossilífero, né, entendermos como foi possível ter acontecido aquilo num momento em que poderiam ter várias casualidades, né, múltiplas, como disse o Marshall, mas uma aconteceu. Então isso nos dá um valor epistemológico, né, de busca da Itia muito mais interessante, muito mais profundo. Muito mais profundo, né, do que apenas falar do devir, porque do devir é possível que aconteça. É possível que aconteça quando falamos do devir, né? Mas quando falamos do que deveio, não, aconteceu, né? Então isso é uma coisa muito interessante. E aqui, então, o Descartes inclui a Gênese,
que é outro problema enorme para a ciência newtoniana e galilaica, e até do Einstein. Até Einstein. Einstein não fala em Gênese. É preciso que tenhamos clareza nessas coisas aí. Tá? Porque nós que lidamos com as ciências da Terra e da vida, ficamos realmente como uma ciência muito menor. Né? Nós falamos em Gênese, falamos do que deveio, não falamos do devir. Ciências menores, diz Maxwell, ciências menores. Né? Bom, o que aconteceu depois com Descartes? Né? Com Galileu, vocês sabem. Com Descartes também não comentamos, né? Que ele foi acusado de ateu, teve que ir se socorrer quase que num exílio lá na Suécia com a rainha Cristina, foi obrigado, entre aspas, a dar aula às 6 horas da manhã por um moço que nunca saiu do seu quarto de manhã, ele tinha que levantar às 6 da manhã no inverno sueco, né? Aí pegou uma terrível pneumonia, há controvérsia sobre isso, mas é o que a história conta, né? Mas o que não era muito contado é que, né, esse crânio aí é dito ser de Descartes e foi encontrado por Berzelius num brick lá no norte da Europa. Então você já deve pensar o que aconteceu com os despojos de Descartes, né? Isso mesmo, ele foi estraçalhado. E hoje está sendo motivo de investigação científica severa, porque esse crânio está no Museu de História Natural em Paris, né? E estão querendo fazer, então, está em execução um projeto lá de pesquisa do DNA para saber se ele coincide com os despojos, né, da urna fúnebre, né, para ver o que aconteceu. Mas o fato é que esse grande pensador, né, ele foi, então, teve seus restos mortais, né, ultrajados pós-morte, o que talvez seja pior até do que a fogueira, não sei, né? Algo terrível aconteceu com ele e nunca mais se falou dele, de Descartes, nesse aspecto. Nunca mais. Ele foi proscrito, foi colocado no índex pelo Vaticano, foi colocado numa espécie de índex por todos os protestantes, né, na Holanda, e foi colocado também no índex, né, por Luís XIV. É mole? É isso. Por isso que detratamos tanto Descartes, talvez. Atenção! Né? Porque é fácil, não falamos de Newton, né? Newton muito mais severo nas questões de eliminar o orgânico, né? Muito mais mecanicista do que Descartes, mas Descartes se tornou sempre, em todas as épocas históricas, uma moeda muito fácil assim de bater nele. Essas ideias de Descartes então avançaram mesmo não citando o nome dele, né? Quem avançou elas muito foi o Steno. Esse moço, então, que eu falei, ele era um cartesiano. Steno era um cartesiano, adorava Descartes, era um discípulo de Descartes, né? E ele, então, o Steno foi aplicar as ideias e ele descobriu, então, que essas glossopetrae, essas línguas de pedra, que eram ditas ser línguas de cobra, né? ou de dragões, não era, de fato, uma língua de dragões ou de cobra, mas sim dentes de tubarão. E o Steno, então, lá na Itália, ele vai se preocupar como seria possível que um dente de tubarão fosse encontrado dentro da rocha, sem haver qualquer perfuração. Como é possível um objeto sólido estar contido dentro de outro sólido? Olha a pergunta do Dr. Steno aí. Né? E ele disse que isso foi possível, né? Aqui o desenho do Steno, todo geométrico, né? Em que ele remonta, então, Steno uma situação inicial, como Descartes fez, e a partir dela ele vai mostrando passo a passo como se forma o vale do rio Arno, né? Como entra a água do mar, formando os estratos sobre estratos, onde vive ali o tubarão, que morre, deixa seus dentes ali no leito deste mar, o mar se retira, os estratos inferiores se dissolvem, e os superiores colapsam, formando a configuração atual da Toscana, do Vale do Rio Arno. Então você tem, a partir da memória da configuração atual, você constrói, né, passo a passo o mundo pregresso. Você faz uma retrodição, né? Você, com base no que deveio, você constrói, né, a retrodição do passado. Então você tem aqui uma memória rochosa, que são os status, a série, que dizemos assim, corporal, equivalente à série numérica corporal, né? E aqui a memória evolutiva, né? Que é a regra geral. Para Steno,
para Esteno, né? A lei geral disso aí era então a transgressão do mar e a sua regressão. A transgressão, a regressão. Essa era a lei geral, né? Deixando então uma memória. E assim então, nós aprendemos, nós humanos, aprendemos a ler uma nova aitia, um novo logos, que é ler, por meio da memória das rochas, ler o passado do nosso mundo. Não mais mitos, não mais histórias, mas agora, né, com base evidencial, né, com base evidencial, podemos então falar do mundo antigo, né, com outra legitimidade, outra base epistemológica, e assim entender esse mundo, né, tão mais antigo que nós, que a própria história humana, do que nós, né? E descobrirmos então coisas que não nos agradam muito, né? Se não nos agradou dizer que a Terra não é mais o centro do universo, tampouco nos agradou, né, dizer que a Terra é muito mais antiga que nós, né? Isso aí foi assim, o mesmo que dizer, essa Terra que nos abriga, essa Terra em que vivemos, né, não foi feita para nós. Isso é terrível, né? Isso é horrível. Então a ciência chega a conclusões, né, que são muito pesadas para a nossa ilusão humana, né? Ela é muito pesada para a nossa ilusão humana. E talvez por isso, por ser uma das mais terríveis conclusões científicas, dizer que a Terra não é feita para nós, né, e que nós tampouco cuidamos dela, né, é o mesmo, é dizer que tampouco ela nos interessa, né, que talvez a nossa cultura ocidental, de uma certa forma, desdenha tanto dessa história do pensamento científico e desdenha tanto assim de que a Terra seja algo mais importante, né, na nossa cultura. Uma Terra que, olhando sua grandiosidade, né, vendo aqui, ops, eu apertei um botão errado, vendo aqui como, eu já estou concluindo, ver aqui como, né, esses estratos guardam uma memória incrível, quantos terabytes, né, de memória tem ali, né, que depois a teoria do Descartes foi usado por Thomas Burnet. Ele era um clérigo, né, puritanista na Inglaterra. Ele usou toda a teoria do Descartes, mas não disse, né, e devolveu ela para a narrativa mosaica. Olha que interessante, né, no Telluris Teoria Sacra. Mas foi usada também por ninguém menos que Leibniz. Leibniz, usando as teorias de Descartes e de Steno, foi quem escreveu então a primeira história geológica da Terra. Ele, um matemático. E graças a Leibniz que nós sabemos de Steno e sabemos de tudo isso, né? Mas ele não pôde dizer que usou Descartes, né, porque Descartes era proscrito, né? Então, concluindo, né, a história da revolução científica como sendo apenas das esferas celestes deve ser profundamente revista. O estudo da Terra tem métodos científicos e epistemológicos próprios que devem ser reconhecidos como tal e devem ser reconhecidos com a grandiosidade intelectual e epistêmica, tá? Precisamos reconhecer isso. E não há como separar uma geologia física de uma geologia histórica, né? Quer dizer, a physis é a memória sobre a partir da qual nós contamos uma história, uma evolução, tá? Ou seja, a contínua e intrigante descoberta da Terra constitui uma impressionante saga científica e cultural que deveria ser melhor considerada em nossos currículos de ciências, tá, e de história das ciências. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Rualdo. Agora, então, passamos a palavra ao professor Aldo Araújo. Isso. Bom, boa tarde a todos. Eu queria também agradecer ao professor José Vicente pelo convite, especialmente por estar entre esses dois gigantes que acabaram de falar ainda há pouco aqui. Eu me sinto um pouco amedrontado aqui depois de tanta erudição, mas, bom... Nosso mestre aqui. Mas, não, mas vou fazer um esforço danado aqui.
Eu queria só fazer um comentário inicial assim, ali no... Eu vou mostrar, cadê a minha apresentação? Isso. Eu acho que ela tá aqui. Tá. Obrigado. Eu posso, a partir de agora, trocar por aqui, né? Tá. Não atende ali o botão. Então, O computador não faz parte da Terra. é verdade. Parece que trancou, né? Uma pequena contingência. A história da vida está cheia de contingências. Bom, aqui tem um. Eu posso passar por aqui, né? Esse aqui vai para frente. Tá. Então, eu só queria esclarecer, inicialmente, assim, ali está meu nome associado à genética. Eu não vou falar de epistemologia da genética, embora eu trabalhe no departamento de genética. Na verdade, eu trabalho... Para mim, a genética é um instrumento importante para estudar a evolução biológica. Então, é sobre evolução biológica, ou biologia evolutiva, que eu quero falar um pouco aqui. E também vou fazer uma breve perspectiva histórica, desde Darwin até o século XXI, muito rapidamente, né? Mais um para esse aqui. Bom. Eu vou ter por aqui, ó. Ah, perfeito. Tá. Graças. Sem dúvida alguma, a primeira teoria evolutiva robusta é a de Charles Darwin. Tá? E as teorias que o antecederam, Buffon, Lamarck, todas elas tinham muito mais problemas do que soluções, e a teoria do Darwin foi a que conseguiu resolver um número muito maior de fatos do que a dos seus antecessores, né? E curiosamente também o Darwin é o primeiro autor que também trabalhou em bases epistemológicas. Ele conviveu com dois dos maiores filósofos da ciência do século XIX, na Inglaterra e também no mundo europeu, que eram John Herschel e o William Whewell, né? Conviveu com os dois, teve a oportunidade de jantar, de conviver pessoalmente com ambos, né? Mas ele gostava mais do Whewell, que era mais jovem um pouco. O Herschel era bem mais velho, então ele preferiu o Whewell. Enquanto que Herschel, por exemplo, tinha ambos, Whewell e Herschel, vieram das ciências físicas, né? O Herschel era astrônomo, filho de um famoso astrônomo que descobriu o então planeta Plutão, que eu não sei se ainda é hoje um planeta, enfim, faz de conta que seja, né? O Herschel tinha uma visão muito rígida sobre causa e efeito. Na época se chamava que qualquer fenômeno a gente deveria descobrir a sua verdadeira causa, a sua vera causa, que era a palavra em latim que se usava. E o Herschel tinha uma ideia de que para se determinar a causa de um fenômeno, a gente tinha que ter evidências muito fortes ou analogias muito fortes para poder inferir que a verdadeira causa de tal coisa é outra coisa. O Whewell, ao contrário, ele era um pouco mais frouxo quanto a isso, e ele imaginava que
Dado que a gente tivesse várias evidências de diferentes campos, mas que todas convergissem para a mesma explicação, a gente poderia considerar que a gente tinha uma consiliência de induções, já que em método indutivo era a tradição no século XIX, né? Teria uma consiliência de induções e que, portanto, isso era um indicativo da verdadeira causa. E foi isso que Darwin fez na Origem das Espécies, especialmente, mas também em outras obras, onde ele juntou evidências da distribuição geográfica, da embriologia, a criação de animais domésticos e depois animais selvagens, né, variação no estado doméstico, variação no estado selvagem, e, portanto, criou uma consiliência de noções para propor que não só as adaptações, mas também toda a diversidade na Terra era devido a um processo que ele chamou seleção natural, né. Deixa eu só passar aqui adiante. Ok. Então, a gente pode condensar todo o conteúdo da Origem das Espécies em duas vertentes principais, né? A primeira é de que todos os seres vivos possuem ancestrais remotos no passado que são comuns a todos. Portanto, se a gente recuar muito no tempo, a gente vai ter um ancestral de todos os seres vivos atuais, né? E o segundo ponto é que todas as adaptações e também a diversidade dos seres vivos pode ser explicada pela seleção natural, tá? Em seguida eu vou falar o que é a seleção natural, mas já vamos ver em seguida. Então Darwin conseguiu fazer essa conciliância de noções e chegou a que ele chamou de verdadeira causa sobre a modificação dos seres vivos e a diversificação dos seres vivos também. Darwin também teve que conviver na sua época com duas hipóteses contrastantes que vinham desde um teólogo do início do século XIX chamado William Paley, que publicou uma obra muito importante na época e muito lida, chamada Teologia Natural. Pois o Paley, ao trabalhar com a história dos seres vivos, das adaptações especialmente, ele contrastava duas hipóteses. A primeira de que a maravilha das adaptações, a maravilha das adaptações, ela pode ter sido devida ao acaso, hipótese 1. E segundo, que essa maravilha das adaptações de toda a história da vida deveria ter um designer, né, que é um planejador. Tá? E obviamente ele conclui que toda a história da vida se deve a um planejador. E Darwin conseguiu uma terceira via, que foi: os organismos têm um design, mas esse design, ou um planejamento, mas não é devido a um ser onipotente, todo-poderoso, né? E sim a obra da seleção natural. E eles não tinham um fim, né, específico, teleológico, né, e teológico, mas eles eram produto de seleção natural. Então ele conseguiu uma terceira via. Tá? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Ok. Eu tenho uma citação aqui da autobiografia de Darwin, eu fiz a tradução, tem traduções em português também, onde ele diz isso aqui, né? O antigo argumento do plano da natureza, tal como exposto por Paley, William Paley, e que antes me parecia tão conclusivo, cai por terra agora que a lei da seleção natural foi descoberta. Ou seja, ele descarta aquelas duas hipóteses de Paley e entra com uma nova hipótese, que é a seleção natural, e que ele modestamente chamou de lei da seleção natural, né? A propósito, né, na biologia evolutiva, a gente não tem leis com aquele status das leis da física. As leis da biologia são, vou usar uma palavra mais suave, são mais frouxas do que as leis da física, por exemplo, né? Mas a gente pode usar essa expressão aí, né? Eu estou tentando concatenar o que eu tenho escrito com os slides. Desculpe, pessoal, mas... Ok.
No entanto, né, os textos de Darwin, tanto dos notebooks que começam em 1838, né, também nos seus escritos até 1850, incluindo as primeiras versões preliminares do que seria mais tarde a origem das espécies, nesses textos até 1850, a concepção de Darwin sobre adaptação guardava ainda muito do que Paley tinha considerado, porque ele falava de adaptações perfeitas, né? Era o mesmo que Paley considerava, as adaptações eram perfeitas. Só que, naturalmente, o Darwin mais tarde se deu conta que adaptações não são perfeitas, porque a perfeição implica em ausência de modificação, e a proposta de Darwin era de modificação dos seres vivos. E a gente pode ver essa dualidade do Darwin dentro da própria origem, como eu vou mostrar em duas passagens aqui. Tá? Essa aqui, a primeira, é do capítulo 6, chamado Dificuldades da Teoria. Eu sei que está um pouco difícil de ler, mas a gente fazendo um pouco de esforço, eu também não consigo ler, eu estou um pouco cego. Aqui é o melhor lugar. Obrigado. Posso virar aqui? Essa parte do capítulo Dificuldades da Teoria é sobre ele próprio está falando ali, né? Órgãos de extrema perfeição, obrigado. Órgãos de extrema perfeição e complexidade. E ele vai falar do olho humano, enfim, de todos os mamíferos, né? E também do povo, que é um olho muito complexo. Ele diz assim, né, que é difícil imaginar que o olho, com todas as suas propriedades ópticas maravilhosas, né, pudesse ter evoluído por pequenos passos, né, consecutivos, né, que é a proposta dele de evolução gradual, contínua, né. E reparem que aqui no final do texto ele usa gradações de um olho perfeito e complexo. Ele faz uma inversão, mas ele fala num olho perfeito e complexo. Então, ele ainda, mesmo na origem das espécies, escapou isso dele, né? Ele fala num olho perfeito. Mas ele tinha certeza que não era assim, só que ele cometeu aí, digamos assim, na terminologia atual, cometeu um ato falho, né? E a gente pode ver ainda, na origem das espécies, um outro texto onde esse já é o capítulo 5, que é Leis da Variação. Ele se refere agora aqui, qualquer que seja a causa. Espera um pouquinho, está difícil. Eu vou usar esse aqui, né? Tá ligado? Tá ligado mesmo? Tá. Qualquer que seja a causa de pequenas diferenças desculpe, pessoal. Na prole dos seus pais, e uma causa para tal deve existir, é a acumulação contínua, né, através da seleção natural de tais diferenças, vou ter que tomar água daqui a pouco, quando benéficas para o indivíduo, que dá origem a todas as mais importantes modificações de estrutura, pelas quais os inumeráveis seres na face desta terra são habilitados à luta, cada um com o outro, e o melhor adaptado sobrevive, digamos assim. Aqui ele fala no melhor adaptado. Isso implica que existem aqueles não tão bem adaptados. Isso agora nos mostra que não há perfeição na adaptação. Então, ele aqui se dá perfeita ciência de que a adaptação não é perfeita. Caso contrário, a evolução não seguiria. Obrigado. Vou tomar uma aguinha aqui, gente. Ok, obrigado. Na concepção de Darwin, as adaptações são produto de seleção natural individual. São os indivíduos que são selecionados, tá? Eu vou mostrar em seguida um conceito que ele dá de seleção natural. Eu quero só rapidamente passar para o século XX, onde há uma mudança grande de enfoque, com reflexos epistemológicos muito grandes. No século XX, especialmente a partir da formação da chamada
síntese evolutiva, também chamada teoria sintética da evolução, significando aí a união do darwinismo clássico e da genética de populações mendelianas, né? Essa síntese evolutiva do século XX, ela transfere a seleção individual para genótipos e também para genes. Isso corresponde a uma modificação muito grande, né, na compreensão do fenômeno da seleção natural. É evidente que isso foi criado pelos teóricos da seleção natural do século XX para satisfazer a modelos matemáticos que se tornaram muito simples quando a gente trata genótipos como alvo da seleção natural e não indivíduos, né? Só para a gente ter uma ideia aqui, esse slide mostra, também é difícil de ver, mas vários modelos matemáticos, vários modelos de fitness. Então a gente tem, por exemplo, 3 genótipos aqui. Aqui estão simbolizados os valores adaptativos, ou fitness gerais. Fitness é a mesma coisa que valor adaptativo, e também a gente pode chamar aptidão, né? Então vejam, por exemplo, aqui, ó, diferentes modelos de seleção natural. Então aqui nesse modelo, onde a gente tem 0 de fitness para esse genótipo aqui, significa que ele é um genótipo letal. Isso tem consequências para a dinâmica dos genes muito importante. Só que aqui, fitness, a aptidão, está aplicada a um genótipo. E o pressuposto oculto que está aqui é que cada genótipo expressa um fenótipo e apenas um, o que nem sempre é verdadeiro na prática, né? Então, para satisfazer exigências de modelo matemático, que foram ótimos e muito heurísticos, né, no início da genética de populações, se utiliza esse pressuposto de que cada genótipo corresponde a um e somente um fenótipo. E aqui tem vários outros modelos, né, os mais usados aqui, a seleção a favor de heterozigotos, por exemplo, né? Então, com isso se constitui uma família de modelos de seleção natural, coisa que o Darwin não conseguiu fazer, evidentemente. Só que o custo disso é uma compreensão equivocada do processo da seleção natural. Se a gente consultar livros de genética de populações, a definição de seleção natural é mais ou menos assim, ó. É reprodução diferencial de genótipos. Quando, na verdade, a gente deveria dizer que é reprodução diferencial de fenótipos. A seleção natural, ela não discrimina genótipos, ela discrimina aquilo que os genótipos produzem, né, se expressam. Pode ser no nível bioquímico, no nível molecular, pode ser no nível no nível morfológico, no nível de comportamento. Tudo aquilo que qualquer genótipo expressa, isso é que a seleção natural é capaz de se discriminar. Mas essa construção de modelos matemáticos da biologia evolutiva do século XX trouxe esse problema epistemológico de um reducionismo epistemológico. Aliás, isso eu marquei aqui, né? Ou seja, se explicou toda a adaptação e seleção natural por um nível epistemologicamente mais baixo, né, que é o nível dos genes e do genótipo. Todo mundo sabe que há autores contemporâneos que levam isso a muito sério, levam a sério isso, como o Richard Dawkins, para quem o gene é a coisa mais importante na evolução, né? E a coisa mais incrível ainda é que esses modelos aqui, os fitness ou aptidões, foram chamados aptidão darwiniana, que na verdade é uma contradição com a verdadeira aptidão darwiniana, que é em indivíduos, né? Tá? Deixa eu ver o próximo aqui. Isso aqui é um parênteses, né? Na genética de populações, na teoria evolutiva do século XX, fenótipos não tiveram vez. As coisas mais importantes são os genótipos. No entanto, esse pesquisador aqui, Vladimir Kostitsyn, né, que trabalhou na França desde os anos 20 até o fim da vida dele,
era um matemático, mas também ele se interessou por biologia e fez coisas muito boas em biologia. Ele tem vários trabalhos sobre evolução de fenótipos belíssimos, né? E ele chegou a conclusões sobre propriedades dinâmicas desses modelos, usando fenótipos e não genótipos, que correspondem às mesmas propriedades dinâmicas que os modelos de genótipo encontraram. No entanto, esse autor jamais foi considerado pela teoria evolutiva do século XX. Ele é simplesmente ignorado, né, porque ele trabalhou com fenótipo, embora ele chegou às mesmas conclusões do que os geneticistas chegaram usando genótipos, né. Na verdade, ele se aproximou muito mais de Darwin do que os próprios biólogos do século XX, né. Deixa eu ver o próximo aqui. Eu só vou mostrar aqui como é que o Darwin conceituou a seleção natural. Deixa eu passar para o próximo aqui, ó. Vejam aqui, ó. Se há, devido aos altos poderes geométricos de crescimento de cada espécie, e em alguma idade, estação ou ano, uma severa luta pela vida, e isto certamente não pode ser discutido, disputado, né? Isso aqui é parte da retórica darwiniana, né? Então, considerando a infinita complexidade das relações de todos os seres orgânicos, uns com os outros e com as suas condições de existência, causando uma infinita diversidade em estrutura, constituição e hábitos, essas estruturas, hábitos, constituição ser vantajosos para eles, eu penso que seria uma coisa extraordinária, um fato extraordinário, se nenhuma variação jamais ocorresse que fosse útil aos seres que a possuem, né, para o seu próprio bem-estar. Do mesmo modo que muitas variações ocorreram utilizáveis ou úteis ao homem. Continua, não terminou aqui. Mas, se as variações úteis para qualquer ser orgânico ocorrem, seguramente indivíduos assim caracterizados terão a melhor chance, vejam bem aqui, ele usa chance, portanto seleção natural é algo probabilístico, a chance de serem preservados na luta pela vida. E pelo princípio forte da herança, eles tenderão a produzir proles similarmente caracterizados, ou seja, terão as mesmas propriedades. Esse princípio de preservação eu chamei, por uma questão de brevidade, seleção natural. Ou seja, o princípio da seleção natural, de acordo com Darwin, é o princípio da conservação de variações vantajosas e da eliminação de variações desvantajosas. Isso mudou também no século XX, até no século XX se conseguiu algumas caracterizações até melhores do que essa. O ponto importante aqui é que Darwin se refere à melhor chance de passarem adiante as suas características. Portanto, o conceito de seleção natural de Darwin é um conceito que envolve probabilidades de passar as características para a descendência. Enquanto que, por outro lado, no século XX, esta chance é substituída por certeza. Indivíduos com tais e tais aptidões, aquele que tem a melhor aptidão passa para a prole as suas características. Se perde essa ideia de propensão ou de probabilidade que o Darwin deu, né? E novamente a biologia evolutiva do século XX ela é muito mais determinista, né, do que a própria biologia darwiniana, né? Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Sim, isso a gente pode também analisar isso por dois conceitos de adaptação. Um clássico, que é mais ou menos assim, que não foi assim que o Darwin enunciou, mas poderia ter sido, foi isso que ele significou, né? Que a adaptação é um processo, né,
pelo qual um organismo resolve os problemas que o ambiente lhe propõe. Assim que o Darwin, quando discute no capítulo 4 lá, a ação da seleção natural, ele se refere a isso, né? Ele usava como espécies, indivíduos, né? Cada vez que eles resolvem problemas que o ambiente lhe propõe, eles estão mais adaptados ao ambiente, né? No entanto, né, a definição mais usual no século XX é essa aqui, ó. Uma adaptação é uma característica que aumenta a reprodução a reprodução aumenta a reprodução ou a sobrevivência dos organismos que a possuem, em relação a uma característica alternativa em outros organismos da mesma população. A gente chama isso de adaptação como resultado, né? É diferente de adaptação como um processo que é como Darwin elaborou, né? Bom, muito rapidamente, eu queria só dar uma ideia de como que a adaptação e seleção natural são vistas no século XXI, especialmente a partir da publicação de uma obra em 2010 chamada Síntese Estendida, né, que é uma obra construída por vários pesquisadores, 16 na verdade, que se reuniram numa cidade austríaca e propuseram uma revisão, né, do que os princípios da síntese evolutiva do século XX haviam feito, né? E nesta nova revisão, em primeiro lugar, seleção natural, em virtude do conceito de sistemas complexos, ela engendra uma hierarquia. Isso é uma propriedade de sistemas complexos, eles são hierárquicos, né? E a vida é um sistema complexo, hierarquicamente constituído, né? A gente pode ter seleção natural atuando em qualquer nível da hierarquia. Isso rompeu com uma séria discussão por volta dos anos 60, 70 do século XX, que era sobre, justamente por contrastar a concepção darwiniana com a concepção de seleção natural do século XX, especialmente depois que surgiram os chamados polimorfismos bioquímicos ou moleculares, a questão das unidades de seleção. O que é mais importante na evolução? Isso se discutiu muito no século XX. O gene ou são unidades acima do gene, né? No entanto, no século XXI, se criou e se estabeleceu especialmente um conceito chamado seleção multinível. A seleção natural, dado que os organismos vivos são sistemas complexos, ela pode se manifestar em qualquer nível da hierarquia biológica. E isto simplesmente acabou com a discussão que tinha no século XX, né? E, portanto, a adaptação também é um fenômeno que pode ser analisado em qualquer nível da hierarquia biológica. Outras novidades da concepção de evolução no século XX, de síntese estendida, incluem coisas absolutamente novas que não foram consideradas na biologia evolutiva do século XIX, onde o ambiente, ou em outras palavras, digamos assim, a ecologia, foi na verdade um coadjuvante. A partir dessa concepção do século XXI, a ecologia passa a ser um ator principal, especialmente através de uma teoria chamada teoria da construção e herança de nicho. Isso é considerado hoje um processo de evolução. Ele muda as características das populações ao longo do tempo. A teoria da construção e da herança do nicho é algo completamente novo, embora alguma ideia já se tinha sobre isso no final do século XX, né? Bom, além disso, outros conceitos que no século XX foram considerados abandonados a partir da metade do século XX, como a chamada plasticidade fenotípica, que era o mesmo genótipo colocado em ambientes diferentes, ele vai produzir fenótipos diferentes. A plasticidade fenotípica, que foi um conceito praticamente abandonado no século XX, no final do século XX, ou na metade do século XX, ele surge com toda a força no século XXI, como também um processo de evolução, né?
Bom, eu fiz tão resumido que eu não sei se eu consegui dar uma ideia boa, mas dessa mudança epistemológica desde Darwin, passando pelo século XX até o século XXI, né? Eu espero que eu não tenha sido tão confuso quanto eu estou achando que eu fui agora, tá? Bom, era isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção.